Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ético. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe e nos ajude a alçar voos cada vez mais altos, alcançando mais pessoas, levando reflexão, discernimento e, acima de tudo, a palavra de Deus. Hoje, nós faremos uma viagem turbulenta, isso mesmo, aperte bem o cinto, segure na poltrona, que iremos atravessar zonas de grande pressão atmosférica. Na nossa primeira viagem, na nossa viagem anterior, no capítulo 1 de Apocalipse, nós vimos quem é o Rei. Vimos o Cristo glorificado, soberano, vivo, com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. O rei, ele se revela e então ele dá uma ordem para João: escreve o que viste. Ele fala sobre a igreja em tempos difíceis. Aqui a fé ela entra numa zona de turbulência, com pressão, perseguição, hostilidade cultural e tentação de se misturar com o sistema. E repare num detalhe importante. Como vimos anteriormente, Jesus ele tem na sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. E ele diz: escreve ao anjo da igreja. E por que ao anjo e não diretamente à igreja? Em primeiro lugar, nós vemos que os anjos eles estão na sua mão direita, representados por estrelas. Então são seres de luz que estão sob o controle de Jesus. Em segundo lugar, há 2 possíveis leituras sobre essa constatação. Alguns veem os anjos como os mensageiros espirituais, os guardiões das igrejas. Outros entendem como sendo os líderes espirituais das comunidades, os responsáveis por transmitir a mensagem. Em ambos os casos, o princípio é claro. Deus cobra responsabilidade espiritual de quem lidera e de quem representa a igreja. A mensagem ela é celestial, mas a resposta ela é humana. Existem também 3 interpretações clássicas com relação à representação das igrejas, né? Uma interpretação é a interpretação histórica. Foram igrejas reais, em cidades reais, com problemas reais. Outra interpretação é a espiritual. As igrejas elas representam tipos de igrejas, né? Ou tipos de cristãos em qualquer época, né? E por fim a gente tem a interpretação profética. Muitos veem as 7 igrejas como fases da história da igreja ao longo dos séculos. Aqui, a gente não força um modelo único, né? A gente deixa o texto confrontar o nosso hoje. E tem também algo muito simbólico nisso tudo. O número 7 na Bíblia, ele aponta para a totalidade, para a completude. Ou seja, as 7 igrejas, elas representam também a igreja como um todo, né? O corpo de Cristo. Não existem várias igrejas diante de Deus. Existe uma só igreja, a noiva do Cordeiro, com algumas feridas. E aqui, a pergunta não é qual é a teoria certa, mas sim com qual dessas igrejas nós estamos nos parecendo hoje, né? Mas se você quer entender o contexto histórico, profético e simbólico das 7 igrejas, eu sugiro que você assista também a nossa viagem de número 23, né? Uma viagem sacra, eclesiástica. Nessa viagem, nós já explicamos essas interpretações. E hoje a proposta aqui é ir mais fundo, né? Nós não vamos repetir o que já foi falado. Nós vamos nos aprofundar. Porque no capítulo 2 de Apocalipse, né, não se fala de fim do mundo, né? Se fala de igreja no meio do mundo. Não vamos falar de trombetas, selos e juízos.
né? Nós vamos falar de fé sobre pressão. O capítulo 2, ele revela como a fé reage quando entra em uma zona de turbulência, com pressão, perseguição, hostilidade cultural e tentação de se misturar com o sistema. E é interessante a gente notar como que Jesus organiza as 7 igrejas em 2 blocos. No capítulo 2, nós temos 4 igrejas em ambientes de pressão, com conflitos e perseguições. Já no capítulo 3, as 3 igrejas elas estão em um ambiente de conforto, com estabilidade, prosperidade, né? Então, primeiro, Cristo fala com a igreja que sofre e depois ele fala com as igrejas que estão acomodadas. Isso já é um alerta para nós hoje, né? Porque a fé ela reage de um jeito quando é perseguida e reage de outro jeito quando ela é mimada pelo conforto. E existe um princípio espiritual aqui que atravessa por toda a Bíblia. Deus ele usa a pressão para gerar transformação. A uva ela só vira vinho quando passa pela prensa. A azeitona só vira azeite quando é prensada. O nardo, para se tornar perfume, ele precisa ser prensado. O carvão ele se torna diamante em meio a alta pressão. O trigo ele só vira pão depois de ser moído e prensado. E o joio ele se torna veneno também quando ele é moído e prensado. E vale lembrar que o trigo e o joio eles são muito parecidos, Só que os seus frutos, a sua essência, elas são bem diferentes, como a gente pode ver. E não é à toa que Jesus ele usa eles como personagens aí das suas parábolas, Assim como está lá em Mateus no capítulo 13, nos versículos do 24 ao 30. Então, nada do que tem valor libera a sua essência sem passar por algum tipo de ruptura. A matéria-prima, ela só se transforma em algo de valor quando passa pela prensa. E aqui também cabe um texto de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, nos versículos 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. A fé verdadeira, ela passa pela prensa, mas sai com essência. A pressão, ela não cria o caráter, ela revela o que já está dentro. A tribulação, ela não destrói a verdadeira fé. Ela separa a fé real da fé superficial. Engasguei. As 4 igrejas do capítulo 5 são 4 retratos da fé dentro da prensa. Então, vamos ao que interessa, A primeira igreja é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja correta. Tem boa doutrina, trabalho duro, discernimento espiritual, tudo aparentemente certo. Mas Jesus ele diz lá no versículo 4 o seguinte, versículo 4: contudo tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Aqui Jesus está nos mostrando que as obras sem amor são como corpos sem coração. É como se a igreja cumprisse as tarefas religiosas, religiosamente, mas sem sentir o peso da presença de Deus no peito. E aí, lá no versículo 5, ele faz uma chamada clara, que diz assim: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Jesus ele não está falando de perfeição moral, ele está pedindo uma reconexão do coração. Voltar à experiência inicial de amor com Ele.
Éfeso não é uma igreja em pecado escancarado. É uma igreja que perdeu o coração no meio da rotina. E isso não é novo na história de Deus com o seu povo, né? Lá em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 2, o Senhor diz assim: lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Então o problema aqui nunca foi começar errado. O problema é não sustentar o amor ao longo do caminho, né? Nesse contexto, o filme Clique ele cai como uma luva. No filme, o personagem de Adam Sandler ele começa a usar o controle remoto da vida para pular as partes chatas, né? E a gente até se identifica com isso, né? Queria muito pular as partes chatas, né? Os conflitos, as dores, os processos. Só que aí ele começa a perceber que está pulando também os momentos mais importantes, né? O crescimento dos filhos, o amor da esposa, a própria vida em si, né? E aí a gente vê que ninguém abandona o que ama de uma vez, né? A pessoa ela vai entrando no automático, vai vivendo num mundo de repetição. E aí quando percebe, já perdeu o que era essencial, né? E isso conversa muito com a nossa própria história aqui no Éticos, né? Como a gente viu na primeira viagem aqui do ano, né? A viagem de Ano Novo, a nossa viagem 127, que foi uma viagem transformadora, a gente falou exatamente sobre isso, né? Como é fácil a gente entrar no automático, manter a forma, a estética, o ritmo e perder a essência, né? Perder o coração, o propósito inicial. Inclusive, nós falamos também sobre os upgrades na nave, né? Nessa viagem aí. E olha só como estamos aí, ó, né? Não está saindo como planejado, mas está de acordo com o plano de Deus, né? Eu tinha falado sobre arrumar a iluminação e até que melhorou um pouco a iluminação. Só de mexer no cenário, de reposicionar aqui as luzes, já melhorou um pouco, mas para arrumar a iluminação mesmo, vai precisar mexer em toda a instalação elétrica aqui do espaço, né? Então complicou um pouquinho essa parte, mas seguimos por um outro caminho e logo logo também a iluminação vai ficar pronta, né? Enfim, vamos voltar ao assunto aqui da nossa viagem, certo? Éfeso não abandonou Jesus. Ela foi perdendo o amor, a intimidade com Cristo no meio da sua agenda espiritual, da sua rotina. E aí, no versículo 7, no encerramento da carta, Jesus já não se dirige apenas à igreja de Éfeso, mas a todos que queiram ouvir. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida. O chamado aqui não é só para ouvir a correção, mas para mudar a direção. A promessa da árvore da vida, ela aponta para uma vida restaurada, de intimidade com Deus retomada. Ou seja, quem sai do automático e volta a amar Jesus de verdade, volta a viver a vida de Deus. Né? Quem perde o primeiro amor, perde o sabor da vida espiritual. Mas quem retorna ao primeiro amor, volta a se alimentar da vida de Deus. Né? Com tudo isso, nós vemos que dá para trabalhar para Deus, sem perceber, deixar de caminhar com Deus, né? A pressão da rotina espiritual, ela também esfria o amor. E aí fica o alerta. Ainda estamos em tempo de se arrepender e de retomar o primeiro amor, né? E aqui nós passamos para a segunda igreja, né? Chegamos em Esmirna. Esmirna, ela é a igreja perseguida. Ela é pobre aos olhos do mundo, mas é rica aos olhos de Deus. Então, ela não recebe uma repreensão diretamente, ela recebe um encorajamento. Lá no versículo 9, Cristo diz:
Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Jesus, ele nos lembra que pobreza externa não é sinônimo de fragilidade espiritual. O que ele vê é fidelidade em meio à dor, é permanência apesar da hostilidade, né? Um amor que não desiste mesmo quando tudo custa caro. Então, ele faz um alerta lá no versículo 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. E isso não é prometer um fim imediato da dor. É um convite a perseverar em fidelidade, né? É um encorajamento a permanecermos fiéis, né? E coragem não faltou para o Desmond Doss, lá em Até o Último Homem, né? Esse filme ele foi baseado em fatos reais, né? É um soldado que ele entra no campo de batalha sem arma. Ele está lá sobre tiro, bomba e ódio, e mesmo assim ele escolhe não matar ninguém, apenas resgatar vidas. E ele vai resgatando um por um debaixo do fogo cruzado. E isso ecoa também na fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, como temos lá em Daniel, no capítulo 3, nos versículos 16, capítulo 3, nos versículos 16, do 16 ao 18. Diz assim, ó: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fogueira ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então, aqui eles não estão num ambiente favorável. Não há aplausos, mas há convicção. E Esmirna, ela nos ensina algo duro e real. A perseguição, ela não destrói a igreja. Muitas vezes ela purifica. Mas há um risco aí. A dor, ela também pode virar a amargura, né? Jesus, ele não promete nos livrar da tribulação. Ele promete presença em meio à tribulação. A prensa aqui, ela não esmaga, ela fortalece. E o fechamento dessa carta é impactante. Na última parte do versículo 10 diz assim: Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. E no versículo 11, nós temos novamente aquela chamada aos que têm ouvido e que querem ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que o Espírito está dizendo aqui? Não negocie a fé para escapar da dor, né? A Esmirna, ela não recebe repreensão, ela recebe ânimo para aguentar firme, né? A segunda morte, ela aponta para a condenação eterna. Ou seja, Jesus, ele está dizendo que vale mais a pena sofrer aqui do que perder a eternidade. A dor, ela é temporária, mas a fidelidade, ela é eterna, né? Quem permanece fiel em tempos difíceis não perde a recompensa final, né? A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela vive onde está o trono de Satanás, um ambiente hostil e culturalmente oposto à fé. E Jesus, ele reconhece isso lá no versículo 13. Deixa eu ver. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Mas então, ele chama a atenção para algo sutil. No versículo seguinte ele diz, versículo 14, cadê? Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão.
Esse trecho ele nos lembra que o erro de Balaão não foi negar a Deus, foi incentivar a mistura do santo com o profano, né? Levando o povo a comprometer os seus princípios para sobreviver culturalmente, né? Na sequência, nos versículos 15 e 16, nós temos o seguinte: de igual modo há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Né? Não é só pressão externa que ameaça a fé. A ameaça também vem da fé que tenta sobreviver no sistema, aceitando negociações religiosas e culturais. Eles não negaram a Jesus, mas eles começaram a negociar os seus valores. Isso nos lembra também o capítulo 32 de Êxodo, quando o povo ele prestou adoração ao bezerro de ouro. Eles não tinham abandonado a Deus oficialmente. Eles só criaram um jeito alternativo de adorar. Eles misturaram a fé com a idolatria. E isso nós podemos ver nos Jogos Vorazes, no filme. Nós vemos um sistema que ele não controla apenas pela força, mas pela sedução, pelo entretenimento, pela normalização da violência. Eles transformam a morte em espetáculo, a dor em entretenimento. O sistema ele não precisa matar, ele só precisa domesticar as consciências. Eles criam concessões, criam pequenas adaptações, criam uma fé que sobrevive, mas sem confrontar o sistema. Então, Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela nos alerta: o maior perigo não é só a perseguição aberta, mas sim a sedução da adaptação. Quando a fé começa a negociar princípios para se manter no espaço, ela começa a perder a identidade. E mais uma vez, a carta ela termina com Jesus se dirigindo àqueles que têm ouvidos, que têm ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido. E o que o Espírito está dizendo aqui no versículo 17? Para não trocarmos a intimidade com Deus por aceitação cultural. O maná escondido ele aponta para o alimento espiritual secreto, a vida com Deus que não depende do sistema, nem de aprovação social. Quem não negocia os seus princípios recebe a provisão espiritual no secreto. Deus ele sustenta quem não se vende ao espírito do mundo. A advertência ela não é um castigo, ela é um chamado à pureza de fé, que ela não se curva ao espírito da acomodação. E aí nós chegamos agora à última igreja do capítulo 2, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, na igreja de Tiatira, o erro ele não chega como um ataque, ele chega como uma tolerância. Lá no versículo 20, Jesus diz o seguinte: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezebel, que se diz profetiza, faça os meus servos se desviarem. E isso não é apenas uma acusação pessoal, é uma imagem simbólica de uma influência que mistura o que é santo com o que é profano, que disfarça o pecado como um processo, um contexto, e pressiona a igreja a normalizar aquilo que Deus chama de pecado, de erro. Então ele conclui lá no versículo 23, matarei seus filhos e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Então Jesus ele confronta a influência de Jezebel. E Jezebel na Bíblia ela não é só uma pessoa,
ela é um sistema que normaliza a idolatria e silencia a verdade. Nós vemos isso também lá no primeiro livro de Reis, nos capítulos do 16 ao 21, onde conta a história do rei Acabe, né? Outra referência aqui que nós podemos usar é o filme Não Olhe Para Cima. Esse filme ele nos mostra como que uma ameaça real de destruição do planeta ela é tratada como um acontecimento banal, né? Vira um meme, uma piada, uma pauta política de distração e entretenimento. A verdade ela vira opinião, o perigo ele vira um conteúdo, né? O colapso vira uma normalidade, né? E o problema não é só errar, né? É passar a viver dentro do erro como se fosse normal, né? Então Jesus ele é amoroso, mas ele também é santo, né? Ele elogia o amor, o serviço, mas ele confronta a normalização do pecado. E como sempre, né? No fim da carta, ele se dirige aos ouvintes, lá nos versículos do 26 ao 29. Ele diz assim: Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse chamado ao arrependimento final, ele é, acima de tudo, um convite para vivermos em santidade, mesmo quando a cultura nos puxa para baixo, né? Então, temos que parar de normalizar o que Deus chama de pecado, né? A promessa de autoridade, ela aponta para uma maturidade espiritual. Quem vence a tolerância ao erro, ele não apenas se limpa, mas cresce em governo espiritual, em discernimento e firmeza, né? Tolerar o erro enfraquece a fé. Vencer o erro nos dá autoridade espiritual. E dessa forma, nós concluímos as 4 igrejas, né? E nós concluímos também que as 4 igrejas elas formam um caminho muito perigoso, né? Nós iniciamos com o esfriamento, né? O esfriamento do amor, aí sofremos uma perseguição, passamos a negociar valores com o sistema e por fim acabamos normalizando o pecado e os erros, né? Então, quando a fé ela não lida bem com a pressão de fora, ela começa a se deformar por dentro. E isso vale para a igreja como instituição e também vale para mim e para você no dia a dia, né? Essas promessas elas mostram algo poderoso, né? Talvez hoje você se identifique com a igreja de Éfeso, né? Fazendo tudo certo, mas sem amor, né? E para quem perde o amor, Jesus ele oferece a vida no Éden restaurado. Ou talvez você se identifique com a igreja de Esmirna, sofrendo perseguição, cansada. E aí Jesus oferece a vida além da morte para aqueles que permanecem fiéis, né? E talvez você esteja se identificando com Pérgamo, que negocia os seus valores para não perder espaço dentro da sociedade. E Jesus ele oferece provisão e identidade para esses, né? Ou até com Tiatira também, né? Que tolera o erro que já não deveria ser normal, né? E Jesus também oferece presença e autoridade no futuro. A pressão, ela revela quem permanece com Cristo, mas Cristo também revela o que ele reserva para aqueles que permanecem com ele, né? A prensa, ela não é só um lugar de dor, ela é um lugar de separação entre o que é superficial e o que é eterno. E tudo isso se conecta com o padrão de Deus no deserto, né? Como a gente viu lá em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, lá na nossa viagem transformadora, né? Que já falamos aqui também. E se você não viu, não perca tempo, vai lá
embarca nessa viagem, porque a pressão ela não é castigo, ela é processo, né? Mas também, ouvindo tudo isso, você tenha percebido algo ainda mais profundo, né? Que você talvez nem faça parte da igreja, né? E não estamos falando de placa ou denominação, estamos falando de fazer parte do corpo de Cristo, né? A igreja ela não é um prédio, a igreja são os que nasceram de novo em Cristo. Sem Cristo no centro, não existe fé que resiste à pressão. Sem Cristo no centro, não existe perseverança na turbulência, né? Sem Ele no centro, não existe a preparação para os tempos difíceis. Então, se hoje o Espírito Santo tocou no seu coração e você entende que precisa deixar de ser apenas um observador e passar a fazer parte do corpo de Cristo, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da sua graça. Eu creio que morreste na cruz por mim e que ressuscitaste para me dar a vida eterna. Por isso entrego a minha vida em tuas mãos e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Transforma a minha vida, Senhor. Me guia pelo teu caminho, na tua verdade. Para a honra e glória do teu nome, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, se você, né, fez essa oração, né, escreve aqui nos comentários, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E isso não é o fim da nossa jornada, né? Isso é o início, né? O começo da verdadeira viagem. Queremos caminhar com você. Então, seja muito bem-vindo ao corpo de Cristo. Espero aí que você se torne um tripulante da nave Éticos, né? Porque na nossa próxima viagem nós entraremos no capítulo 3. E aí o desafio muda. Nós vamos ver como a fé reage quando não há perseguição, mas há um conforto, né? Há uma prosperidade demais, porque às vezes o conforto ele é mais perigoso do que a perseguição, né? Então, como vocês podem ver, nós chegamos ao fim de mais uma viagem, a nossa viagem turbulenta, né? Mas passamos aí tranquilos, né? Espero que vocês tenham gostado. Gostando ou não, deixe seu comentário, seu testemunho, sua crítica, sugestão, opinião, reclamação, um pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né? Se você chegou até o final, não deixe aí de ouvir a musiquinha de encerramento, né? E deixe também um comentário sobre o que ela significa aí, ou qual a sua percepção dela, né? Venha fazer parte da nossa tribulação, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe essa viagem, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Perseguido, mas não